sejam bem-vindos ao Prosa com a Família Sistêmica. Eu sou Mariana Oliveira, fundadora da Família Sistêmica, e hoje nós estamos iniciando este projeto para você se aperfeiçoar ainda mais sobre a constelação familiar no dia a dia, na prática. Nós vamos abordar aqui assuntos corriqueiros de saúde e bem-estar, autoconhecimento, e você é muito bem-vindo nesse primeiro episódio. Este Prosa com a Família Sistêmica nasceu a partir do momento em que eu estava participando de uma mentoria com o Eduardo. Muito obrigada por toda a contribuição sempre. Onde a gente estava ali identificando um posicionamento para a família sistêmica, uma vez que nós estamos em processo contínuo de crescimento e que nós gostamos de inovar. Então, o Prosa com a Família Sistêmica faz parte deste projeto de crescimento e de fornecer, compartilhar informações com os nossos clientes, com outras pessoas que às vezes não conhecem ainda a respeito da constelação familiar e que falta informação do que seriam essas práticas no dia a dia, seja sobre constelação familiar, autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade, mas não de uma maneira profissional, e sim prática, de uma maneira leve que possa ser acessível as informações a todas as pessoas. Acredito que essas informações serão muito válidas tanto para os terapeutas que já nos acompanham e conhecem a família sistêmica, bem como para uma pessoa que é amante do autoconhecimento, que já pensou em fazer constelação familiar ou em fazer terapia, mas que ainda tem um entrave ali. Então, é fazer com que eles possam ter as informações necessárias para que eles sintam este convite de se aprofundar no autoconhecimento. A cada novo episódio, um profissional com temas diferentes e que possam contribuir com vocês e com a família sistêmica. Então, se você que estiver vendo a gente aí, se tiver uma sugestão de um tema ou de uma pessoa para vir aqui, como é que faz, Mari? Entre em contato conosco através do WhatsApp, aqui nos comentários, ou através do direct. Hoje, no primeiro episódio, eu convidei o Eduardo Viana para estar aqui conosco, no qual eu me conectei, conheci ele durante a formação no Consciência Sistêmica no IBRAX, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, e me identifiquei muito com o trabalho que ele realiza, sobre a constelação familiar empresarial, que vem trazendo ali questões que a gente lida no dia a dia, que a gente nem sabe onde está ali aquele emaranhado, aquele possível entrave. Então, a constelação empresarial possibilitou para mim uma visão diferente para a hora que eu possa atuar de uma maneira mais leve, com a minha irmã, de forma com que as questões que sejam familiares fiquem em casa e que na empresa permaneça o que é da empresa. Então vai trazendo questões assim do nosso dia a dia que muitas vezes passa despercebidos e que a gente trava, bloqueia. Então ele também já me acompanha há algum tempo e eu sou muito grata. E é uma maneira da gente compartilhar também o seu trabalho, o seu conhecimento, que eu acho que mais pessoas precisam ser tocadas pelo seu profissionalismo, pelo seu conhecimento. Eu que agradeço, Mari. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E toda vez que o assunto for terapia sistêmica, desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócios, me chama que eu tô dentro. Eu adoro, isso faz parte do meu dia a dia. Isso toca a minha motivação, o meu propósito. Eu recebi com muito carinho o seu convite e para mim eu estou muito feliz de estar participando aqui desse projeto incrível. Quero ver isso continuar, quero ver isso ter um monte de gente de você chamar aqui, terapeutas, profissionais, todas as pessoas que têm algo para acrescentar para nós mesmos aqui, nessa nossa conversa, e para você também que está assistindo a gente aí. Olha, terapia sistêmica, vocês vão ver aqui, nós vamos conversar hoje, é a ferramenta, é a abordagem mais potente que existe no desenvolvimento humano. Sou suspeito para falar, mas no final do vídeo quero ver se você não concorda comigo. Falando um pouquinho de mim, você já me apresentou, obrigado. As pessoas às vezes perguntam, mas quem é você tal? E eu falo, bem, eu sou engenheiro e sou terapeuta. A pergunta que eu escuto na hora, logo na sequência é, engenheiro e terapeuta, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu escuto isso no mínimo uma vez por semana, de verdade. As pessoas falam, perguntam tal, e eu falo, bem, não tem a ver se você olhar de fora. Mas se você olhar de dentro, lá para dentro, assim tal, você vai encontrar a ligação. Quando eu procurei engenharia, eu procurei por uma paixão muito grande que eu tinha de automóveis, desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu sou e continuo sendo apaixonado por automóveis. Então, a escolha da profissão da engenharia para mim foi natural. Quando eu fui fazendo esse curso e aprendendo sobre automóveis, a área que eu me dediquei chama-se dinâmica veicular, é o nome técnico. O que a gente fazia lá no dia a dia
era trabalhar, desenvolver o automóvel para a interação humana. Então, por exemplo, se você dirigir um carro, ele responde, ele acelera, ele vira, ele para, ele é confortável, ele não é. Era nosso departamento, era o que eu fazia. Então eu já estava ali fazendo essa interação nossa do dia a dia, do nosso comportamento, da dirigibilidade em si com o carro. Sempre gostei disso. E depois, primeiramente, eu procurei a terapia por questões pessoais. Depois, quando eu fui resolvendo isso, fui conhecendo a abordagem sistêmica e fui vendo a potência que isso tinha no meu tratamento, eu falei, cara, eu preciso estudar um pouco mais. Eu sou meio curioso, sempre fui. E aí eu falei, eu preciso estudar um pouco mais, né? Ver o que está acontecendo. E aí, Mari, eu comecei primeiro como aluno no IBRAX, na abordagem sistêmica. Gostei tanto daquilo que logo que acabou o curso eu já me ofereci para ser instrutor. E comecei essa jornada de instrutor, depois eu ajudei nas formações, depois eu sou parte, inclusive, da equipe de professores lá. Hoje nós estamos atuando, tanto lá na formação quanto na pós-graduação. Então a gente ampliou lá, né, todo esse trabalho que foi feito e eu me sinto parte do time e muito feliz também em contribuir com a formação de novos terapeutas. Quando eu fiz essa transição, e nesse meu trabalho na montadora, na engenharia, em algum momento eu comecei a ficar insatisfeito. Eu achava que primeiro era o trabalho, aí eu fui mudar de área, depois eu vi e falei, não é o trabalho, é a liderança. Mudei de time, né? Não era a liderança, achei que era eu, achei que era o mercado. Eu procurei em tudo quanto é lugar, Mário, não estava encontrando problema nenhum. Aí eu cheguei à conclusão que o problema era assim mesmo, que as pessoas que trabalhavam podiam viver naquela insatisfação. Falei, vou deixar do jeito que está e ok, vou tocar a vida assim. Só que, por eu não fazer nada, achava, por um tempo, que as coisas iam ficar igual. Por eu não fazer nada, sabe? Você levanta o tapete, varre a sujeira para baixo e guarda ali. Eu não fiz nada e tudo piorou. E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Foi ali que eu vi que realmente a terapia sistêmica, as constelações, que é a ferramenta mais poderosa da terapia sistêmica, faziam realmente diferença na vida da pessoa. Porque fizeram para mim, entendeu? Quando eu fiz isso, quando eu conheci essa técnica, quando eu apliquei para mim, minha vida fez assim. E eu comecei a traçar para mim um direcional muito mais saudável do que aquilo que eu estava antes. E os resultados começaram a mudar também. Aquilo que era uma insatisfação gigante, que até se transformou em crise do pânico, entendeu? Para mim, foi solucionado com o tempo. Porque eu fui construindo, né, um caminho e traçando esse direcional que a gente já conversou outras vezes. Quando eu fiz isso, eu fiquei maravilhado, quando eu passei por isso, eu fiquei maravilhado por essa técnica e por essa abordagem, porque eu vi o tanto que ela pode impactar na vida das pessoas. E aí tem uma coisa super legal, que eu acho o seu trabalho aqui, inclusive, na família sistêmica, muito legal por causa disso, que é a profissão do terapeuta. O que acontece aqui? Quando a gente pensa em trabalho, em profissão, fora os significados, porque eu tenho um significado, você tem outro, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui vai ter um significado para o trabalho. Sim. Isso não vai ajudar, esse significado individual. A gente precisa entender o que é o trabalho no contexto amplo, no contexto sistêmico. Trabalho é algo que a gente coloca para fora, desde que seja saudável, na função de você servir algo, de você prestar uma solução de um trabalho, uma solução de um serviço, uma solução de um problema. Então, o trabalho, desde que seja saudável, é algo para você colocar para fora a solução de um problema, você ajudar as pessoas que convivem com você, os seus clientes, o mundo, o sistema que você vive ficar melhor. Sim. Então, quando a gente consegue fazer isso, a natureza é linda, né? A gente se sente satisfeito. Veja, você vai desenvolver um produto, que era o meu caso, um automóvel. Eu nem sabia quem comprava o carro. Eu fazia o melhor produto que eu podia. Tive vários elogios com isso, super realizado. Mas o terapeuta, ele está na frente do cliente. Então, ele está vendo ali, no dia a dia, essa melhora dele. Ele recebe feedback. O que ele faz, o direcional que ele passa para o cliente, muda muitas vezes a vida dessa pessoa. O impacto que uma sessão de terapia bem feita tem na vida de uma pessoa é enorme. Enorme. Então, sabe aquele bichinho que pica a gente? Esse bichinho da realização?
Quando isso pega a gente, você fala, cara, eu preciso trabalhar com isso aqui, porque aqui eu consigo ajudar. E isso estava atrelado comigo. Eu vi que tinha a ver com o meu propósito. Então foi por isso que eu mudei a chave, mudei o barco. E aí eu saí da empresa, me desliguei desse mundo da automobilística para trabalhar com o desenvolvimento humano. Mas eu trouxe toda essa bagagem que eu tenho como engenheiro, foram 19 anos na Ford, toda essa bagagem agora já para a terapia. Então eu faço algo que eu considero interessante e principalmente estratégico do ponto de vista de posicionamento. Eu consigo juntar o mundo da engenharia, o mundo do desenvolvimento de negócios, as ferramentas práticas, o que se diz aqui no mundo das empresas, com o desenvolvimento humano. Eu consigo fazer essa ligação, fazer essa ponte e falar a mesma língua entre eles, por eu ter essa experiência e ser engenheiro e terapeuta. Quando eu explico isso, aí aquela pergunta, pô, engenheiro e terapeuta, que tem a ver? Falar, aí começa a fazer sentido, entendeu? Então, hoje o meu trabalho, inclusive a minha empresa, o método que eu desenvolvi um método chamado Bem Profundo. Esse método é uma analogia a você fazer um mergulho profundo nas suas questões para encontrar a raiz do problema. Então, por isso que tem esse nome. E quando eu desenvolvi esse método, quando eu desenvolvi a minha empresa, o foco foi ajudar pessoas a se sentirem realizadas profissionalmente. Então, por exemplo, o tema da nossa conversa de hoje, realização profissional para terapeutas. O que acontece? Você atende, os seus clientes são muito terapeutas, você vai saber disso melhor do que eu. Muitas pessoas, muitos dos terapeutas estão ajudando outras pessoas. Sim. Os 3 grandes campos de procura: relacionamento, né? Família, saúde, né? Relacionamento e família junto, vamos pensar assim, saúde, dinheiro e profissão. Então você já tem um mercado muito grande de clientes que procuram terapia por conta de dificuldade com dinheiro e profissão. Esse terapeuta vai atender essa pessoa. Agora eu vou te perguntar, esse terapeuta tem um negócio e uma profissão bem resolvida? Na maior parte das vezes, não. O que acontece? 6 em cada 10 terapeutas, pelo menos, eles trabalham com algo que a gente chama de escassez. Eles trabalham dentro de um limite de rendimento mesmo, de financeiro, de rendimento de negócio, de administração de negócio. Muitos nem pensam que é um negócio. Muitos pensam assim, eu tenho uma clínica, eu atendo, ou eu atendo online. Não trata isso com o profissionalismo que deveria ser. Não só para você atender a pessoa, não só ali na hora do atendimento em si, mas a forma como você vende, na forma como você se posiciona, quem é o seu cliente ideal, quem é a concorrência, qual que é o posicionamento correto para você atender esse cliente, como é que é receber dinheiro. Tem terapeutas que falam, eu não consigo cobrar, entendeu? Você sabe disso. Então, você vê, são pessoas que têm essas dificuldades do mundo profissional e que às vezes estão até ajudando outros clientes a lidarem com o mundo profissional. A gente tem que fazer a nossa parte primeiro. Então, quando eu falo realização profissional para terapeuta, a gente vai olhar para esse contexto de forma geral, antes de mais nada. Porém, não podemos esquecer que realização, aí ela é pessoal. Por quê? Eu tenho a minha, sim, você tem a sua, e todas as pessoas têm a dela. Cada um tem a sua. Então, o trabalho ele precisa ser assim. Vamos descobrir qual que é a sua realização. Para isso, você precisa mergulhar naquelas questões que estão ocultas suas. Não adianta você vir falar para mim o que você sabe. Você já sabe, eu não vou te ajudar nisso. Eu vou conseguir te ajudar com o que você não sabe. É isso que eu vou olhar. O que você já sabe, você já resolveu. Eu vou olhar a questão que você não está vendo, que está oculto. E para isso, a ferramenta que a gente usa é a constelação. Por que a constelação? Porque essa abordagem, quando ela não foi desenvolvida, eu acho que ela foi observada, né? Muito bem observada. Mas quando ela foi observada e criada, ela trabalha nesse lado inconsciente das pessoas. A gente consegue ver aqui, através do posicionamento, através de, claro, que você precisa, para você ser terapeuta e trabalhar com constelação, você tem que fazer uma formação. Você sabe, você fez a formação. Sim, lá no Brax. Fiz várias, inclusive. Fez várias. Então, para você fazer isso, você tem que ter informação, porque existe uma técnica para você fazer esse atendimento. Sim. Mas o que eu busco aqui?
eu busco conhecer, busco saber e ver esse lado oculto do cliente. Porque aí sim eu vou ter uma assertividade na hipótese do diagnóstico dele. Eu falo, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. E aí eu vou fazendo alguns testes. Se esses testes encaixam, se esses testes batem, são coerentes, eu falo, é aqui o caminho. Então a gente descobre, através dessa ferramenta, através da constelação, o que, por exemplo, um terapeuta está bloqueado para que ele se sentir realizado profissionalmente. Se ele faz isso com ele, se ele tem esse direcional para ele, aí sim ele vai conseguir liberar esse lado para ele atender clientes dele. Por isso a importância do terapeuta também estar em acompanhamento contínuo, né? Porque nós, enquanto terapeutas, a gente só consegue ir até onde a gente já se trabalhou. Fundamental. Fundamental. Até tem uma outra coisa, Mari, você tocou nesse assunto. Eu fiz um post que vai sair esses dias agora sobre isso. Porque eu vou falar uma dor, talvez isso a gente não conversou, não sei se essa dor é sua. Sim. Mas eu vou falar uma dor que é assim, muita gente, quando está se colocando no mercado, um terapeuta, vamos pensar assim, o terapeuta começou, ele vai lá, ele fez todo esse dever de casa. Qual é o cliente que eu vou atender, qual é o perfil ideal, qual é o assunto que eu vou lidar. Aí ele começa a fazer um Instagram, mídia social, começa a crescer, porque ele fala coisas interessantes, ou ele ou ela, tanto faz, eu estou usando o do profissional, né? Fala coisas interessantes e tal, aí ele começa a divulgar, a pagar, comprar a mídia social, de repente ele tem um monte de seguidor e ele não está vendendo. E não está resultando. Quando ele percebe, ele está investindo muito mais dinheiro no marketing dele e não está vindo resultado. Ó, tá cheio disso. E aí eu fico perguntando, o que está acontecendo, né? Assim, já atendi pessoas com isso e já passei por isso, inclusive. O mercado de marketing, esse ano, vai movimentar 42 bilhões de reais. Essa é a previsão. Tem, no mínimo 180 mil agências atualmente no Brasil. Agências. Não se sabe qual é o número de profissionais que trabalham com marketing. Mas, atualmente, mais de 94% das empresas investem em marketing digital. Ou seja, todo mundo está no marketing digital. Qual que é? Pensando agora sai da casinha, sai da caixinha da família sistêmica e vamos olhar se você fosse uma agência de marketing. Qual que é o mercado mais lucrativo para você? Quem está começando. Os caras que estão começando. Está perdido. E eles gastam, investem. E o resultado não precisa ser... E aí a culpa não é do profissional, a culpa é da pessoa. Então, quem está trabalhando com marketing está doido para ter uma pessoa que está começando, porque é o mercado mais lucrativo. Então chegou alguém lá, está perdido, não sabe, não está estruturado no negócio em termos de criar um funil de venda, em termos de criar uma jornada do cliente, em termos de criar a transformação, de saber a transformação que gera essa pessoa, essa agência, normalmente, o que eu já vi muito pega, investe, não sei o que lá tal, e não vem o resultado. Por que não vem o resultado? Porque não está trabalhando na essência. Está trabalhando só na vamos melhorar a comunicação. Ele está terceirizando o serviço, mas não está se olhando, se trabalhando, né? Delargando. Não está delegando. E aí é uma delícia, né? Porque você fala assim, pensa, eu vou vender é chato. Ninguém gosta de vender. Todo mundo gosta do operacional, de entregar, de servir, de fazer isso. Mas vender, você sabe, é técnica. Você tem que conectar com o cliente, você tem que entender a dor do cliente. Nossa, dá um trabalho, né? Muito grande. E é desafiador. E não tem uma coisa que você faz hoje que vai garantir que mês que vem vai dar certo. Você tem que toda vez estar... Poxa, o terapeuta também tem que passar por isso. Aí ele encontrou alguém que prometeu para ele. Não, faz isso aqui e tal, fica tranquilo que se você fizer isso aqui, vai vender. Delarga a função de vender, entendeu? Fica alguém vendendo para ele e está perfeito. Só que não funciona desse jeito. Não tem essência. Não tem. Às vezes se vende aqui, vende com um certo limite. E outra, a responsabilidade de vender está na mão de outra pessoa. Estrategicamente falando, isso é péssimo. Se amanhã ou depois rompe contrato com esse profissional de marketing ou com essa agência, como é que você faz?
Quem te garante que a próxima agência vai agir do mesmo jeito? Então, é uma grande dor essa, que é o profissional o terapeuta acha que ele pode transferir para uma agência esse posicionamento dele, qual é o cliente ideal, qual é a transformação que ele gera. Ele fica jogando essa responsabilidade para outra pessoa. E ele não olha para dentro dele, porque tudo isso vem de dentro dele. Entendeu? Tudo isso precisa vir de dentro dele. Todo terapeuta tem dos trabalhos mais belos que existem no universo, que é ajudar a transformar a pessoa. Entendeu? Quando você joga isso lá, sendo uma pessoa, eu me lembro muito bem da frase que Jung diz: conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, saiba tudo que você pode em termos de conhecimento. Na hora que for tocar uma pessoa, a uma pessoa, seja outra pessoa. O que é isso? Você ficou acho que 13 anos clinicando, não é isso? Sim. Você sabe muito bem. É você colocar o seu coração ali para ajudar essa pessoa, porque aí você vai conectar. Aí você vai conseguir ajudar a dar o direcional necessário para essa pessoa. Faz sentido isso? Faz total. Porque sem ali aquele amor, aquela autorrealização, você se conhecer, você não consegue também tocar o outro e se conectar com profundidade. E aí, se não tiver essa transferência, essa conexão, você não consegue ir a fundo. E também vem essa necessidade também da gente saber o que é também o nosso acompanhamento terapêutico, acompanhamento sistêmico. Porque senão, mais uma vez, a gente entra nessa jogada de transferir para o terapeuta, querendo dele algo mais que ele não pode nos fornecer, nos oferecer, porque tem que vir da gente. Então, eu entendo que buscar os acompanhamentos, as mentorias, são para trazer um ponto de vista, essa observação que está ali obscura para a gente, e a partir disso a gente também fazer a nossa caminhada, porque senão a gente fica ali e não consegue também desenvolver. Eu diria que isso é fundamental. Uma boa formação. Esse trabalho, que é um trabalho de supervisão, não é só a supervisão. Eu não fiz psicologia. Você formou em psicologia. Sim. Durante a faculdade é recomendado fazer a terapia. Supervisão. Desde, né? o primeiro Desde o primeiro período, eles orientam, né, a fazer o acompanhamento terapêutico, sobre a importância, reforçam sobre a importância da supervisão com outros profissionais, né, já formados há mais tempo, para que a gente possa realmente se desenvolver e dar conta daquilo que vai aparecer no sistema. Quando a gente vai atender um outro cliente, a gente não sabe o que vai surgir. Não sabe o que entra pela porta. Sim, né? E a gente tem que estar preparado. E quem nunca parou, meu Deus, chegou um cliente agora e essa situação, como que eu dou conta? Que eu não estou bem resolvida com isso, ou porque acaba as coisas... A gente começa, eu acredito muito que a gente já atrai aquilo que a gente está vivenciando nos nossos atendimentos. Então, eu sou fã número 1 de terapias, eu vou buscando todas as terapias que vão chegando até a mim, eu vou me conectando, mas eu tenho essa consciência de que o trabalho é meu. Perfeito. E eu vou acrescentar, além dessa supervisão, que é uma supervisão do ponto de vista do quanto esse terapeuta se trabalha nos problemas dele, eu vou acrescentar que esse terapeuta também é um profissional. E sendo um profissional, ele precisa se desenvolver em termos de conhecimento, comportamento e questões internas dele também de bloqueios. Por exemplo, quando você começou a sua empresa, você começou de um tamanho. Olha onde você já chegou, olha o tanto que você cresceu. Você chegou nesse lugar porque você enfrentou esses bloqueios. Estou certo ou errado? Sim, com certeza, foram muitos. E ainda continua surgindo. Né? Quando surge, o que você faz? Você procura consultoria, você procura atendimento, você procura alguém que te ajuda naquela solução. Sim. Ou mesmo você sabe a solução já, né? Você vai e implementa. Porque você é essa pessoa da atividade. E essa de colocar para fora as coisas, né? De fazer, de executar. Sim. E essa característica para o terapeuta, ela é fundamental. Porque, assim, existe um espaço muito grande que precisa ser preenchido no mercado. De pessoas que ficam prometendo algo que não funciona. De pessoas que ficam prometendo transformações só na superfície. Acha que eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma formação aqui, outro ali. A formação que eu falo é técnica. Eu aprendi como, por exemplo, vamos imaginar que a realização profissional para uma pessoa, um cliente, seja dinheiro. Eu aprendi um jeito de ganhar dinheiro, tem a receita aqui, eu vou fazer. Tem um monte, tá cheio de gente. Por que eles prometem? Prometer dinheiro é uma das promessas mais infalíveis que tem no mercado. De novo, cai na história do marketing. A questão é, o cara vai conseguir fazer isso? Se ele não conseguiu até hoje, o bloqueio dele não está ali na frente, está antes. E tem muita gente no mercado trabalhando aqui, entendeu?
existe um espaço muito ocupado aqui e pouco ocupado de terapeutas que ajudam essas pessoas a desbloquearem os problemas profissionais. Tem muito terapeuta que ajuda no relacionamento, na doença, com família, família de origem, família atual. Mas essas questões profissionais, eles ficam meio tateando, porque eles não olharam para as deles. Então, para eles é como se fosse uma cegueira, Mari. Se eles não olham para deles, eles não avançam nisso. E o espaço continua no mercado. Quem está preenchendo esse espaço? Os gurus, os experts, essas pessoas que estão prometendo algo que não vai resolver. Não adianta. Eu não conheço um caminho de uma pessoa avançar, chegar lá na frente, sem olhar o que está travando ela aqui. Sim. O bloqueio não está lá na frente, está aqui. Para mim, você me disse, você tem Eu concordo. muita experiência nisso. Para mim, você precisa primeiro olhar o bloqueio, entender o que aconteceu para fazer a mudança aqui no presente e o resultado no futuro assim vai ser diferente. Mas esse é o mergulho, essa é a brincadeira, vamos dizer assim. Tem vários processos, você pode escolher a terapia sistêmica, você pode escolher a abordagem psicanalítica. Na faculdade tinham várias outras que você fez. Sim, tem várias outras abordagens e todas elas se complementam e vai da identificação, né, da pessoa. Sim. O caminho é vasto, né? Vai mesmo desse movimento que ele está disponível, disposto a fazer. Né? E como que seria isso no dia a dia, Edu? Você poderia representar aqui pra gente algo que você lida bastante assim com as suas consultorias, o que mais chega para você, né? Porque a gente acabou de falar aqui de um movimento do terapeuta que procura ali o acompanhamento, que já identifica a sua questão e que faz. E aqueles terapeutas que identificam, mas que muitas vezes se vê parado ali também. É um trabalho difícil deles, eles se encontram nesse lugar, mas muitas vezes eles não sabem o que fazer, né, qual procurar, qual é a solução. Então, uma coisa normal, por exemplo, a gente tem aqui, né, eu não sei se você conhece a constelação, nós não vamos dar uma aula de como funciona a constelação, mas basicamente a gente tem aqui um campo, esse campo ele representa a vida da pessoa que está ali em questão, e quando a pessoa coloca aqui os elementos do campo, ela usa um lado dela, que é o lado mais sensorial, o lado mais das sensações. Aquilo que ela está contando. Chegou uma pessoa na sessão, começa a te contar um monte de história. Aquilo tudo é muitas vezes pensado e algumas vezes bastante até maquiado. Então existe uma história, uma explicação e uma justificativa. Chega montado ali para a gente. Você que é terapeuta sabe disso, eu atendo a pessoa e todas as questões. Na profissional não é diferente. Então chega lá montado isso. Quando a gente vai olhando, nós vamos entendendo o contexto do que está acontecendo com essa história, o que encaixa, o que não encaixa. A consciência sistêmica é perfeita para isso, porque ela vê, né, o que é a realidade e o que é a história, né, o que é a explicação. A gente vai conectando mais com a realidade, vai fazendo perguntas para esse cliente ampliar a consciência e depois a gente passa aqui para esse momento de você posicionar. Quando ele vem posicionar aqui no campo, ele vai procurar a sensação dele. Então, tem algo, por exemplo, vamos imaginar que esse elemento aqui representa a empresa dele, o negócio dele, a profissão. Então ele vai chegar e vai falar assim, esse elemento representa a profissão. Onde você posicionaria no campo da sua vida a profissão? Aí ele chega, quando ele vai colocar no campo, existe, ou até mesmo se for online, o terapeuta coloca, mas quem passa a sensação é o cliente. Existe uma sensação, você percebe que naquela dinâmica que você está trazendo, naquela problemática, tem um lugar que é ou tem um lugar que não é. E eu sempre oriento, esse é o nosso trabalho, a colocar onde que você percebe que é. Então, percebe que é aqui. Quando a pessoa monta, está ali dado o contexto. Então, o que acontece muito comum? Dinheiro. Nós temos aqui dois elementos que representam dinheiro, por exemplo. Vou chamar de esse de prosperidade, que é um elemento que é maior, e esse aqui de escassez, que é um elemento de sobrevivência. Esse aqui, ele representa uma relação, eu chamo de relação doméstica com o dinheiro, que é aquela relação onde todo o dinheiro que entra para a pessoa, ele serve apenas para o nível doméstico da pessoa. Não tem nenhum tipo de prosperidade, não tem nenhum tipo de liberdade.
Tudo que entra é para pagar as contas, por isso a escassez. Aqui já é uma situação onde você tem uma liberdade financeira, onde você consegue fazer algumas escolhas, consegue fazer investimento, consegue planejar objetivos de vida, lazer, coisas que o dinheiro traz, entendeu? E até mesmo a independência total financeira, que é a aposentadoria. Não a aposentadoria daquela de ficar parada, mas a aposentadoria financeira, né? Vamos pensar, são os caminhos do dinheiro. A maior parte dos terapeutas tem esse tipo de relação, escassez. Então, quando eu peço para colocar o dinheiro, ou põe na frente, essa aqui seria a terapeuta, né? Essa mulher aqui representa a terapeuta, ou põe aqui na frente, ou põe aqui atrás, ou põe lá na frente e fala, não, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando. Existem vários posicionamentos, que quando você pega o posicionamento que está aqui, o direcionamento desses elementos, adicionado, obviamente, com a história que trouxe. Tudo isso é um contexto. Não adianta você tirar uma foto aqui, mandar para mim e falar assim, Eduardo, o que é isso? Eu não sei, cadê a história? Sim. Entendeu? Então a gente precisa pegar tudo. Esse é o nosso trabalho como terapeuta, esse é o nosso trabalho como constelador, aliás. Né? Aqui nós estamos falando da técnica da constelação. Fazendo isso aqui, a gente consegue entender como essa mulher, como essa pessoa está se relacionando com o dinheiro. O dinheiro não é problema nenhum. É como ela enxerga o dinheiro. Da onde vem. E no fim das contas, só tem uma possibilidade. Dinheiro, ele representa o quanto de solução você entrega para o mundo. Quanto mais solução você entregar, quanto mais pessoas você impactar, quanto maior for esse impacto, maior é o seu resultado. Simples assim. Se você quer aumentar o seu rendimento, você precisa impactar mais pessoas ou aumentar o seu impacto de solução. Porque dinheiro, até por essência, ele é um balizador universal. Te dar um exemplo. Aliás, não é para você, né? Pode ser para mim também. Mas vamos falar sobre um exemplo que sirva para todos. O dinheiro surgiu com a confiança no valor dele. Então, por exemplo, lá atrás, quando as primeiras tribos, clãs, começaram a produzir mais do que elas tinham capacidade de consumir, começou a ter uma sobra. Então essas sobras se explodiam em outras tribos, outros clãs, e fazia a troca, o escambo. E o que é o escambo? Olha só, eu troco algo que eu tenho aqui, que você quer, e você me dá algo que eu quero. Nós vamos trocar, nós vamos fazer isso aqui. Só que o que você tem e o que eu tenho foi nosso trabalho, concorda comigo? Você produziu aquilo. Quando você produz aquilo, a gente troca e o equilíbrio é eu ver valor no que você está me entregando, seja milho, peixe, trigo, e eu ver valor, aliás, eu vejo valor no que você está me entregando e você valor no que eu estou te entregando. Se nós dois confiamos nesse valor, a gente faz a troca. Aí tem o escambo. É assim que começou. Essa é a essência do dinheiro. Depois vira sal. Você sabe dessa história do sal? Não. O salário que a gente ganha é bem legal. A gente recebe salário no fim do mês. Por quê? Não tinha geladeira. Então começou a ter problema. Assim, ó, eu tenho carne aqui de frango, eu tenho peixe, eu tenho milho, eu tenho batata, vamos trocar tudo aqui. Só que não era o que eu queria naquele momento. Não tem geladeira. Então o que todo mundo precisa para conservar os alimentos? Sal. Então tudo que você tinha, você trocava por sal, porque você sabia que todo mundo ia precisar de sal. Ou seja, com sal você fazia tudo que você queria. Por isso o salário, balizador universal de troca. É uma coisa, algo que todo mundo vê valor. Esse é o dinheiro. Então, mas aí, como é que você consegue o salário da época, que era o sal, e o dinheiro que é hoje? Consegue através do seu trabalho. Quanto maior a sua produção, maior o seu benefício que você entrega, mais você troca por dinheiro. Então, dinheiro deve vir de um bom trabalho executado para seu cliente. Perfeito. Entendeu? E o terapeuta, muitas vezes, ele se perde nisso, achando que o dinheiro vai ser... às vezes, não posso receber, não posso cobrar. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é digno de cobrar um valor merecedor. Se eu cobrar mais caro, o cliente não vem. Isso é legal. Se eu cobrar mais caro, o cliente não vem. E se você entregar um trabalho mais solucionador, um trabalho de melhor qualidade? Por que você não pensa isso? Porque a gente acha que, às vezes, a gente vende um trabalho que não vale, né? Uma vez,
eu escutei uma palavra de uma pessoa muito sábia mesmo, e ele falou assim, olha, tem as pessoas que estão aprendendo constelação, e tem as pessoas que sabem constelação, e tem os experts em constelação. Em todos esses níveis, você vai ver terapeutas, consteladores que cobram um valor XYZ. Sim. Tem 2, 3 tipos de valor diferente. E aí eles falam assim, não, eu vou fazer com aquela pessoa que é a mais cara possível, porque se ele é mais caro, ele é o melhor. Só que tem uma outra coisa, pare para pensar. O cliente que está a fim de investir mais dinheiro, ele está mais comprometido com a mudança dele. Então, se eu tiver o mesmo constelador que cobra um pouco mais, o mesmo constelador, e que cobra um outro valor social, e esse cliente vem pelo valor a mais, o cliente está mais motivado do que o que vem pelo social. Você entende? Porque você está investindo uma coisa pesada. Foi difícil você ganhar aquele dinheiro. Então eu vou investir mais dinheiro naquilo. Ou seja, eu já estou chegando aqui comprometido com a minha mudança. É o mesmo constelador. Continuando esse exemplo. É o mesmo constelador. Qual que é a diferença? O cliente. Só que às vezes eu me esqueço disso quando eu vou colocar o valor nas minhas sessões. Eu esqueço disso quando eu vou cobrar aquilo. E eu fico pensando que eu não posso cobrar caro senão meu cliente não vem. Não posso pegar mais caro porque não vou atender as pessoas. E o trabalho que você oferece? E a qualidade do seu trabalho? Nós não estamos falando agora sobre supervisão? Se você faz supervisão, você se formou, você trabalha o seu negócio, melhora a sua administração, atende mais pessoas, vende mais, você não está investindo um montão nisso aí? Você não está investindo uma energia gigante, dinheiro nisso? Então como é que você vai receber? Como é que vai ficar equilibrado? Recebendo melhor. Não tem sentido você investir dinheiro se não for equilibrado, né? Sim. A partir disso, né, Edu, quando a gente toma essa consciência, eu acredito que uma boa solução seria uma constelação empresarial. Com certeza. Né? E aí seria, quando a gente fala de constelação empresarial, a gente entende muitas vezes que seria para uma empresa grande, mas e essa constelação empresarial para o terapeuta em si, para que ele possa olhar para as suas questões e administrar melhor os seus atendimentos, o seu consultório, a sua clínica, que seja? Claro. Vamos lá. A gente falou sobre um dos temas, que seria a escassez e o dinheiro. Agora você tem um outro tema, que é como eu vou olhar para a minha empresa, como um negócio, como um CNPJ. Sim. Primeira coisa, toda empresa, e ela pode ser só eu presa, que é aquela pessoa que está presa ali, ou empresidiário, que é aquele que fica sempre preso no negócio. Tem vários termos aí que eu até dou risada pra caramba, mas existe. A empresa, ela pode ser tanto de uma pessoa, ela pode ter 50 mil funcionários. A empresa é um organismo vivo, Mari. E se é um organismo vivo, a gente consegue ter um olhar sistêmico para ela. Inclusive deve. Porque se eu não olhar para essa empresa como um organismo vivo, como uma extensão de uma pessoa, de um sistema, eu vou estar olhando apenas uma parte. Entendeu? Então não é só que ela é isso. Se eu estiver olhando, não é a ferramenta ideal se eu olhar só como se fosse um negócio etéreo, entra, sai, entrada e saída, fluxo de caixa. A empresa é muito mais do que isso. Então vamos lá. Posso usar aqui como exemplo? Sim. Então vamos lá. Então a ideia do dinheiro a gente já falou. E aí a gente vai ter então esse terapeuta, eu vou colocar ele aqui. Você tem os produtos que ele oferece. Você tem a profissão dele e eu vou usar esse elemento aqui como se fosse a empresa, certo? Esse elemento aqui vai representar a empresa. Então eu tenho tanto o produto quanto a empresa, certo? Esse que está aí, ele pode ser o cliente? O que você acha? Sim. Então, escreve aí para nós, vamos ver. Cliente. Cliente desse terapeuta. Muito bem, vou colocar ele aqui no campo. Esse cliente entra aqui, certo? Ele provavelmente vai entrar olhando para esse terapeuta. E se esse terapeuta for um bom profissional, ele vai falar assim, opa, pá, não é aqui não, olha para cá, porque aqui é a solução para você caminhar, certo? Só que perto desse terapeuta tem a concorrência. Existem outros terapeutas que fazem um trabalho próximo que você, cobram às vezes menos do que você, vendem de forma diferente, é mais conhecido.
tem negócios diferentes, enfim. Então, como é que eu vou fazer para lidar? Qual que vai fazer esse cliente olhar para mim e não olhar para o concorrente? Ou olhar, na verdade, para o concorrente, para mim e me escolher? O CNPJ, ele é a extensão da pessoa. Se eu monto um negócio, seja ele, e isso não é só para terapia não, é qualquer negócio. Se eu monto um negócio baseado nas premissas que esse negócio tem de atender um cliente apenas, eu esqueci a energia mais importante desse negócio. Você. A pessoa. O CNPJ não nasce sozinho. Ele nasce de um CPF, de uma pessoa. Então, no caso do terapeuta, nasceu dele. Esse terapeuta tem uma história, não tem? Ele foi criança, ele teve uma família, ele teve uma estrutura parental, ele se desenvolveu, ele chegou até a faculdade. Eu não sei qual é essa história, mas ele tem. E essa história dele traz junto com ele um potencial, um dom e um jeito dele ser. Certo? Quando ele traz isso aqui, não existe concorrência. É só ele. E aí ele fala, opa, eu consigo contribuir. Lembra, a gente falou sobre construção. Sim. Sobre você, aliás, a gente falou sobre solução de problema. Eu consigo solucionar esse problema sendo eu, usando eu ali. Essa é a estratégia infalível. Eu adulto também, né? Exatamente, eu adulto. A criança vai. Por um tempo, e você sabe que isso é interessante, Mário. Por um tempo eu falei assim, você vai trabalhar, só vai adulto. Eu achava isso, sabe? Eu falava, vai adulto, deixa a criança em casa, em algum lugar e tal. Eu falei, não, para, calma lá. A criança vai junto. Porque a criança, ela é a percepção. Quando você, principalmente no trabalho de terapeuta, você precisa conectar com a pessoa. Quem te ajuda a fazer isso? É o seu lado infantil, é a sua criança. Porque ela percebe o que está acontecendo, ela vê, tem até aquela imagem egípcia que a gente vê na consciência sistêmica, que é um terapeuta atendendo outra pessoa e no colo do terapeuta está a criança dele, tipo, apontando, olha, é ali que você tem que ver. Entendeu? Então, assim, a criança, ela vai, seja qual for o seu trabalho, ela vai para lá. Porque ela vai te dar essa leveza, às vezes a sua intuição. Muitas coisas ali ela vai te ajudar a resolver. O grande X da questão é a administração entre você adulto e você criança. Porque se você levar a sua criança e deixou ela tomar conta, aí tiro, porrada e bomba. Não vai dar certo, vai ser para tudo quanto é lado e não vai ter uma estratégia para isso. Então, você se comunicando com a sua criança o tempo todo, mas com o mundo, com a empresa, com os clientes, é você adulta. A sua criança com você o tempo todo, mas com as outras pessoas, você é adulta. Então, essa é a gestão dos estados de ego, né? A gente está falando do estado de ego, o estado que é criança e o estado de ego adulto. Então, eu faço essa comunicação comigo o tempo todo. Tanto que, nas soluções, quando a gente vê, a gente fala, primeiro você com você mesmo. Essa é a primeira coisa. Dali, dessa força, você consegue ir para a próxima. Dito isso, estamos lá. Tá esse adulto e tá essa criança ali, colocando ali. E os dons, a história dessa pessoa, muito vem da criança. Entendeu? Porque essa criança vai ter, que nem a gente falou, essa intuição, essa percepção aguçada ali. Sim. Essa sensação. Conexão com as pessoas. Mas quem tomou a decisão foi o adulto. E o adulto toma as decisões não nos traumas da criança. Porque a criança, ela vai olhar para o trauma. É isso que ela viveu. Então ela vai ficar lá atrás. Aliás, lá atrás é para cá. Ela vai ficar lá atrás. Ela vai ficar querendo voltar e reviver aquela situação que ela não resolveu. O adulto fala assim, bem, isso aqui, eu sei que você viveu, eu dou voz, eu dou lugar para isso. Eu não vou apagar. Eu vou entender que isso aqui está aqui. Essa é uma das grandes chaves, né? Eu não apago o que está aqui, eu entendo, eu compreendo, eu entro em contato com o que está aqui e sei que faz parte da minha vida. Uma vez que eu sei que faz parte da minha vida, que eu estou entendendo isso aqui, quando eu estou aqui no hoje, a criança vai falar o seguinte, não, mas existem sonhos, existem aspirações, e esse adulto fala assim, agora é para frente, então agora a gente pode olhar para cá? Sim. Aí aqui eu tomo decisões mais acertadas. Se eu sou eu aqui, eu vou trabalhar com a minha potência, com as minhas forças, com o meu jeito de ajudar outras pessoas.
Se eu quero ser outra pessoa, eu apaguei o que está aqui atrás, eu estou modelando alguém que não existe, ou eu estou modelando um negócio sem uma humanização ali, sem uma alma, tentando criar um CNPJ baseado apenas em números. E aí não tem força para sustentar? Ou por algum tempo? Olha, o que você observa nisso? Eu vou falar assim, é como você basear a estratégia do seu negócio em algo que pode ser facilmente replicável. Existem muitas pessoas, e aí aí a gente sai um pouco do universo do negócio da terapia, mas a gente vai para outros tipos de negócio, e-commerce, lojas, qualquer tipo de empreendedorismo. Tem vários tipos de negócio, Mari, que eles podem ser, deu certo, todo mundo, pô, valeu a pena, eu vou lá e faço um igual do lado, no quarteirão da frente, que são replicáveis. E aí, outra pessoa entrou, viu que aquele cara entrou, fez aquele negócio, lá deu certo, 1 ano, 2 anos depois ele entra e fala assim, eu entrei. Qual que é a estratégia dele? Fala assim, olha, eu vou oferecer o mesmo serviço que esse aqui, mas mais qualidade, mais barato. Qual é a estratégia dele? Preço. É uma estratégia bem difícil. Esse cara, o A, vou chamar ele de A, ele está há 2 anos no mercado, esse entrou agora. O A tem um fluxo de caixa muito mais favorável do que esse aqui. Ele coloca o preço, se esse aqui estiver se sentindo ameaçado, ele quebra o B rapidinho, porque ele põe o mesmo preço, todo clientela vem para cá. Então o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando sobre estratégia de mercado, que se você se basear em algo que não é seu, entra um concorrente, copia, replica, e aí vira aquela guerra. E você vê isso em todo lugar, vários dias. Esse tipo de negócio, eles não escalam, eles não avançam, Mari. É isso que eu vejo. Eles vão até a página 2 ou 3, alguns param ali, outros quebram, só depende da concorrência, mas eles são negócios extremamente frágeis e expostos, onde outra pessoa pode vir, entrar no seu lugar e tomar o seu mercado. Agora, quando você pega e coloca você, aí quem mudou? Só tem você no mundo, não é isso? Não tem outra pessoa igual. Ninguém vai copiar você. Ninguém vai copiar você. Então, quando você entra lá e coloca essa essência nesse CNPJ, nessa empresa, muda completamente o jogo. Por quê? Aqui só tem você, só você presta esse serviço. Aqui, o seu concorrente pode prestar outro serviço, mas o seu cliente vai olhar e vai escolher. Não, mas vou te dar um exemplo. A Mari da Família Sistêmica oferece um serviço onde ela realmente transforma terapeutas em melhores profissionais. Aproxima. Porque tem propósito, porque tem conexão. Porque não é só uma empresa, é uma solução de um negócio, uma solução de um problema através da empresa. Então, quando eu saio daquela questão de dinheiro com escassez, quando eu vou para esse outro nível, que é um nível maior, onde eu já estou olhando para o mercado, já estou olhando para a concorrência e estou querendo levantar o meu negócio e sustentar ele, eu tenho que olhar para esses outros aspectos. Qual que é o meu diferencial? Como é que eu posso contribuir para fazer essa transformação no meu cliente? Quem é o meu cliente? Onde está a minha força? E também reconhecer qual é o mercado, né? Como tem concorrência ali. Sim. Então, essa é a estratégia fundamental para você construir esse castelinho. Talvez seja um castelo, você vai saber melhor do que eu, Mari. É como se fosse botar um tijolinho em cima do outro, todo esse tempo que você está aqui com essa empresa? Acredito que sim. É um dia de cada vez e um degrau por vez. E a cada vez mais pensando em crescer, mas sustentando a base. Algumas vezes você tentou colocar mais tijolo do que devia e percebeu não aqui, caiu aquele trancho, teve erros no meio do caminho? Sim, diariamente a gente se depara com erros e acertos, mas o principal é isso que você falou, é que antes da empresa tem a minha essência. Então eu procuro diariamente me autodesenvolver, me autoconhecer e colocar também esse conhecimento na empresa. Então eu tenho aqui um investimento diário em mim mesma e na empresa. Então, tendo esse conhecimento, mantendo a minha essência e tendo ali essas consultorias, né, esse olhar dos profissionais que me acompanham, tudo isso contribui para que tenha ali um crescimento diário, mas com a minha essência e fazendo com que a família sistêmica realmente caminhe ali direcionada para a missão dela, que é transformar terapeutas em profissionais melhores
Estão promovendo, né, cursos, workshops, esses produtos inovadores, ferramentas que são necessárias para que todos possam se desenvolver. Né? E às vezes fugindo um pouquinho do terapeuta, mas tem ali uma pessoa ou outra que quer se desenvolver, não sabe por onde começar. Autodesenvolvimento? Aí vê ali um livro, vai se conectando, na hora que vê ela vai falar assim, nossa, eu te mando uma mensagem, nossa, eu me conectei aqui com aquele livro, fiz uma leitura e eu vi a necessidade de eu procurar um profissional, eu devo estar aqui com vocês, tem uma indicação, então isso faz parte da nossa rotina. Ô Mari, e essa curadoria, se é que eu posso chamar assim, é importante, porque você já parou para pensar o tanto de opção que ele tem? E aí, você que já viveu tudo isso, você é terapeuta, tem uma empresa que atende terapeutas, né? Você tem todo esse universo para ajudar nisso. Então, assim, realmente isso faz a diferença, tanto para a pessoa que já está no mercado, quanto aquela que está começando. Eu acho isso muito legal. Quem sabe a gente não expande, hein? Além de um propósito de transformar terapeutas em melhores profissionais, de transformar pessoas em melhores pessoas. Vamos lá, nós estamos abertos a Vamos olhar para o que tem aí dentro, né, Mari? Ixi, tem mais coisas vindo aí, hein? Aguarde. Com certeza. Projetos não param nunca, né? E Mari, e aí uma outra coisa que eu falo, quando a gente também avança esse nível, que é assim, então nós estamos num nível que a gente saiu da escassez, né? Só para a gente pensar nessa escadinha, né? Sim. Nesse elevador que a gente vai subindo aí. Nós estamos em um nível, então, a gente sai da escassez, a gente chegou, montou um negócio, esse negócio é sustentável, esse negócio atrai pessoas, ele vende, tem uma jornada que você transforma a pessoa, tem propósito, o CPF virou um CNPJ, você colocou a pessoa lá, está com a estratégia bacana, cansei de falar, vai contratar pessoas. Por quê? É a hora da escala. O que nós estamos falando aqui? Você fez todo um movimento e tem uma hora que você percebe que você tem que aumentar a sua escala. Essa hora você vai contratar pessoas. E tem gente que fala para mim assim, quando eu atendo meus clientes, como é que eu vou contratar uma pessoa ideal? E aí eu devolvo já na hora, eu falo assim, bem, antes de mais nada, a gente precisa entender se a pessoa que vai trabalhar para você, se ela faria esse... Aí, pasme. E eu falo isso mesmo. Ela faria esse trabalho de graça, aí o cara já, é abuso, já, né? Um monte de coisa assim. Eu falo, não, mas é conceitual. Você, através de explicar a sua solução, de você conceitualizar a sua empresa, ou seja, nós estamos falando da cultura da tua empresa, basicamente é isso. Alguma pessoa faria esse trabalho de forma voluntária? Não que vá fazer, eu estou perguntando se faria. Se a resposta for sim, você tem uma grande chance de ter um time engajado, cultura forte e uma equipe brilhante. Se a resposta for não, significa que está faltando um propósito para essa empresa de servir um mundo maior. No propósito dessa empresa, aquela conexão do CPF com o CNPJ ainda não está forte o suficiente. Por quê? Ninguém trabalha para outra pessoa ficar rica e ganhar dinheiro. Ninguém trabalha para isso. Todo mundo trabalha por um propósito. Quando você fica apenas com uma pessoa, ganha, e a outra está ali, só oferecendo trabalho, a relação com o tempo acaba com o engajamento. E aí a eficiência, ó, vai lá para baixo. Faz sentido para você? Muito. Isso a gente também vê aqui nas constelações. Então, essa ferramenta, ela não é só boa para você ver todas essas fases e lidar com os momentos que você está, ou com os bloqueios. Ela é boa, inclusive, para você definir o seu planejamento. E vale não só para os terapeutas, como para qualquer tipo de negócio. Cada vez mais eu tenho visto isso, cada vez mais eu tenho atendido empresários com essas questões. Constelação empresarial, se você não sabe o que é, está aqui um ótimo vídeo para você aprender um pouco sobre isso. E eu te digo, investigue, vai atrás, procure, porque, gente, é uma ferramenta excelente. E se houver aquela polêmica, porque tem muita polêmica, você põe no YouTube, você vai ver polêmica de constelação para cima e para baixo. Eu vou falar uma coisa, do meu ponto de vista, bem direcionado para isso. Constelação é uma ferramenta, só isso. Só isso. É uma ferramenta altamente poderosa e eficiente. Se você está falando mal ou bem da constelação, na verdade você está falando do profissional que está fazendo a constelação.
essa é a diferença. A ferramenta, gente, é uma ferramenta de trabalho. É para isso. Se você fez uma constelação, o resultado não foi bom, conhece alguém que não teve uma boa experiência, o problema não é a ferramenta, é o profissional que está fazendo isso. Então fique atento a isso, porque eu acho que isso é super importante. E nesse passo, né, da gente entender, da gente compreender, da gente integrar melhor essa questão do CPF e CNPJ, a gente passa por erros e acertos, como nós falamos há pouco. Quando a gente se depara com esses erros, qual seria o melhor caminho para solucionar isso de forma que a gente se sustente neste lugar de CNPJ saudável? Como que seria isso na prática? O que você propõe? Perfeito. Eu vou dizer para vocês assim, a gente evolui, nós como pessoas, a gente evolui por níveis. Então, tem um exemplo da cebola, né, que são várias camadas. É um exemplo interessante, eu gosto desse exemplo. Mas eu penso que assim, eu gosto de olhar para esse ciclo que a gente vive como um W. Eu aposto que você também. Talvez você. A gente gosta de pensar que a evolução é assim, eu estou aqui, eu vou crescer, eu vou chegar nesse ponto. Olha que linha reta maravilhosa. Um sonho. Um sonho. Nunca aconteceu comigo e nem com nenhum cliente que eu já atendi, tá? Não é a realidade. Sim. Prometeram isso? Fuja. Ou já saiba, né? Não é a realidade. O que é a realidade? Eu estou nesse ponto aqui e eu vou avançando em direção a esse. Mas no meio do caminho aqui, ó, eu volto. Respiro, avanço um pouco mais e caio. Isso forma-se um W, entendeu? Ou um ciclo de evolução, onde eu vou e volto. Até tem a ver com as fases, as fases do desenvolvimento no molde da criança. Isso a gente pode fazer num outro café, falar sobre isso, é super interessante. Como atrelamos os moldes de desenvolvimento de uma criança com as fases da empresa. Isso é bem legal, viu? Mas vamos lá. O que acontece aqui, Mari? Esse ciclo, como ele não é linear, eu preciso estar atento. Porque às vezes, quando eu estou na perna de descer do W ou no círculo, na parte vamos falar assim, rotativa dessa evolução, descendo aqui e tal, eu perco o direcional. E eu preciso, às vezes, de uma revisão. Então, a orientação que eu passo para isso é o seguinte: precisa fazer uma constelação por mês? Não. Faz a constelação, porque a constelação empresarial vai te mostrar onde está a causa raiz. Procure um bom profissional, a gente já viu aqui por causa disso, uma pessoa que vai te levar até esse lugar que você está procurando. Faça isso e entenda esse direcional. Aí, o tempo é seu. É você que vai levar isso. Tem gente que demora mais, tem gente que é mais rápido. Você é rápido, eu sei. Você fala comigo hoje, amanhã eu já estou ativo. Já estou fazendo, isso eu sei. Mas não é todo mundo assim. Tem gente que demora mais um pouco. Esse tempo não é do terapeuta, não é do consultor. Esse tempo é da pessoa. A gente precisa respeitar isso. Mas dito isso, então você faz. E às vezes, nesse momento de reviravolta, as pessoas conseguem se virar sozinhas e entender, falar assim, eu já sei o que está acontecendo, lembrei, vou para lá. Muitas vezes acontece isso. Outras vezes, elas estão lá nesse rodomoinho, nessa perna de baixo aqui do W e falam assim, me perdi. Então eu faço o que eu chamo de revisão. O que é uma revisão? Vamos dar uma olhada, o que você está fazendo, vamos observar, como é que você tomou essa decisão, para que isso, para que aquilo. É uma sessão de atendimento, entendeu? Onde eu faço essa revisão. Quando você pode precisar, como eu falei, você pode precisar ou você pode não precisar. À medida que você vai avançando, você vai perceber que existem outros bloqueios que você não viu e que eles às vezes falam bem alto. Esse é o momento de você sim fazer uma nova constelação. Se você está com um profissional sério te acompanhando, ele vai saber te indicar isso. Porque ele vai olhar, ver o que é que está te travando naquele momento, qual dessas fases entre CPF e CNPJ, quem é que está falando mais alto, o que é que está acontecendo aqui no campo. Ele vai te fazer essa orientação. A solução que eu chamo para isso, eu chamo de mentoria. O que é uma mentoria? É esse acompanhamento. Eu não preciso estar com você todos os dias aqui, mas eu estou de respaldo se você precisar para isso. Então, ou seja, se eu estou em uma mentoria com você, não significa que sou eu que vou direcionar. Muito pelo contrário, se eu tenho um contrato de trabalho legal, o que é um contrato? Esse combinado, é você quem vai tomar as decisões. O meu papel é te ajudar você a tomar as suas decisões.
Não vai decidir por você. Você me mostra o caminho e eu decido com base naquilo que faz sentido, né? Perfeito. E eu te mostro esse caminho que eu estou vendo em você, para que você tome a melhor decisão em você. Né? Eu te ajudo a enxergar outros pontos de vista que ali no dia a dia talvez você não veja. Então essa mentoria ela funciona assim. É um processo onde a gente se vê algumas vezes, não há necessidade de ficar repetindo a constelação, que nós estamos falando aqui, mas sim de fazer algumas revisões quando necessário. Entendeu? Cada pessoa tem o seu tempo, a gente respeita isso. E dessa forma, Mari, dessa forma, sabendo que a gente evolui em ciclos, ou em W, que é uma coisa interessante da gente ver, não é uma coisa constante. Sabendo que às vezes eu preciso de uma intervenção um pouco maior, através de olhar para esse campo e entender o que está acontecendo. Ou às vezes, 15 minutos de conversa, você já dá aquele estalo e fala assim, Edu, eu já sei o que tem que ser feito. Tudo isso vai em prol desse, eu adoro esse elemento aqui. Portal da nova realidade, olha lá, vamos colocar ele aqui. Dinheiro eu vou tirar, vou pôr para cá, tá? Porque ele fica como resposta de um bom caminho para ele. Olha lá, o seu cliente olhando para lá, ou o cliente desse aqui, não estou falando o seu, né? A terapeuta olhando para lá, esse portal, essa nova realidade, é para isso que eu trabalho todos os dias. E eu sei que você também. É para isso que todas as pessoas que têm um olhar sistêmico para a profissão trabalham todos os dias. Que é, eu vou tornar melhor tanto a minha vida, em primeiro lugar, como a vida do cliente que eu estou atendendo. Porque eu estou trabalhando com decisões que suportam a vida, decisões que levam para mais. E estou fazendo um esforço diário para ir para mais decisões que suportam, decisões para mais e menos decisões para menos. E eu vou te contar uma agora que você tocou nisso. Claro. O transformar terapeutas em profissionais melhores vai muito mais do que ofertar cursos e produtos, porque eu entendo o que está dentro do meu coração. Que a partir do momento que eu ofereço esses cursos, essas ferramentas para que ele possa se transformar, ele transforma a vida do cliente dele, porque ele tem uma bagagem melhor de conhecimento, ele tem os recursos que vai contribuir para esses insights, para que esses bloqueios venham à tona. E esse cliente que está ali em acompanhamento, ele vai replicar em casa. E a partir do momento que ele replica em casa, na família, a gente vai fazendo com que as outras gerações venham crescendo mais saudáveis. Então, eu acredito que essa transformação vai muito além dos terapeutas e que é uma contribuição para o mundo. Então, se eu acredito no universo mais saudável, em pessoas mais equilibradas, então eu carrego isso muito forte dentro de mim. Até arrepia quando você fala, Mari. Por que arrepia? Porque eu sinto a mesma coisa. Não é à toa que a gente se conhece, não só pela amizade, os trabalhos que a gente já fez junto, hoje aqui com o nosso Prosa, com a família sistêmica, porque a gente tem essa conexão da gente acreditar nisso. Eu acredito demais e eu trabalho para isso todos os dias, de verdade. E eu sei que você também, a sua empresa, a família sistêmica, os teus funcionários, tua irmã, eu sei que todas vocês aqui fazem isso. É por isso que a gente está aqui nessa afinidade. No fim das contas, as pessoas às vezes perguntam para mim, falam assim, mas por que realização? Às vezes é normal eu sentir um pouco de insatisfação. Sim, é normal. A insatisfação é o que faz você buscar a realização. Mas sabe o que eu quero de verdade mesmo? Que aquelas pessoas que buscaram a realização, todas elas, sobretudo as que eu pude ajudar. Por quê? Porque tem uma parte minha nessa história aí, e é para isso que eu trabalho. Cheguem lá na frente, quando passar um bom tempo, quando tiverem uma idade avançada, olha para trás e fala assim, valeu a pena. Eu deixei uma marca, eu deixei um mundo melhor do que eu saí. Pode ser uma atividade simples, isso não tem nada a ver, você não precisa ser o Bill Gates para fazer isso. Mas se você tem essa resposta bem certa para você, o mundo fica melhor depois que eu me for. Eu te dou certeza, você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Só tem dois tipos de decisão no mundo. As que vão para o mais, que suportam a vida, e as que vão para o menos, que subtraem da vida. Não tem outro jeito. E agora, quais são essas decisões que são para mais ou que são para menos? Aí não é tão trivial. Porque você tem que ter um nível de consciência muito grande para saber o para quê, saber a real intenção que está aí dentro de você, para saber se aquilo que você está fazendo realmente é para mais do que para menos.
Porque se a gente bobear, eu estou tomando uma decisão, me convencendo, agora eu sei disso, né? Então você sabe disso, você vai lá e toma essa decisão. Eu vou e faço uma atitude onde eu tenho certeza que é para mais. Uau, estou melhorando a vida. No fim, você está fazendo tudo isso para que você seja uma pessoa importante, para que você seja uma pessoa onde todos te admiram, para que você seja aquela da hora. Então, quem é que está no fim da história? É você, não é o mundo. Então, para entender a profundidade dessas decisões que vão para mais ou para menos, é chão, hein? Agora, me conta uma coisa aqui para a gente finalizar. Aqui na Família Sistêmica, nós temos como se fosse um bordão com os nossos clientes. E a gente conversa, a gente sempre chama os nossos clientes de maravilhosos, porque eu acredito que os meus clientes são realmente maravilhosos, que a Família Sistêmica é extraordinária. Então, seja homem, seja mulher, a gente não está falando ali de uma visibilidade, de aparência, a gente está falando de alma. E eu acredito que vocês que se conectam conosco têm uma alma, são maravilhosos enquanto pessoa. Então, a gente brinca que o nosso lema aqui são maravilhosos, tanto mulher quanto homem, todo mundo é maravilhoso aqui na Família Sistêmica. E qual que seria o bordão assim, da sua empresa, do bem profundo, quando você lida com seus clientes? Tem alguma forma assim, que você se conecta, que você chama, ou ainda não foi definido isso para vocês? Eu não sei. Adorei sua pergunta. Peraí, eu não sei responder. Mari, eu vou te responder essa pergunta de um jeito assim. Você realmente fez isso e eu não sei te responder isso. Então, eu vou te responder essa pergunta com uma proposta para mim mesmo. Como o meu método chama Bem Profundo, porque eu faço a analogia de mergulho. Como a gente viu aqui, todos esses passos, todas essas estratégias, seja aqui, seja em qualquer outro tipo de processo terapêutico, abordagem que você usar, ela passa por um mergulho. Você tem que mergulhar no que foi lá atrás, entender isso. Então é por isso que eu uso essa analogia com o mergulho. Eu chamo os passos do mergulho. E o nome do método que eu desenvolvi chama Bem Profundo, por causa disso. Porque tem profundidade e o bem, né, dessa conexão da gente fazer o bem. Então, quando eu escolhi esse nome, quando eu escolhi esse logotipo, quando eu desenvolvi esse método, era nisso que eu estava pensando. Mas eu nunca pensei em ter um bordão para chamar as pessoas. Eu vou colocar uma proposta para mim mesmo. Eu vou chamar eles talvez de mergulhadores. Mas isso é lançamento, acabei de fazer agora, não sei se vai pegar. Depois a gente descobre. Muito bom, inovação é assim. Queridos mergulhadores, sejam bem-vindos ao Prosa com a Família Sistêmica. Ou melhor, queridos mergulhadores, foi ótimo estar aqui com você no Prosa com a Família Sistêmica. Muito bom. Então, com essa inovação do mergulhador, nós finalizamos esse primeiro Prosa com a Família Sistêmica. Edu, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um bate-papo interativo. Se deixar nós dois aqui, a gente vai a madrugada inteira, né? É assunto que não para mais, porque eu sou apaixonada com essas informações, com este mundo terapêutico sistêmico. E você também, né? Eu gosto demais, Mari. Toda vez que você me chamar para falar sobre terapia sistêmica, desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócios, nós vamos passar aqui horas e horas falando. Eu adorei estar aqui com você, viu? Então, e aí eu vou aproveitar e vou deixar o meu contato, Mário, porque se você está assistindo aí e quiser saber mais sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, é lá no Instagram onde eu mais coloco meus trabalhos, é Eduardo Viana, Viana com 2 N's, e também tem o site do método, é bemprofundo.com.br. E, Mário, eu queria aproveitar, porque às vezes eu não sei se é todo mundo lá que está no meu Instagram ou no meu YouTube que está vendo, que conhece a Família Sistêmica. Então, diz para nós aqui, vai que a pessoa não sabe onde que encontra as informações, onde que vocês estão. Fala aí. Você que ainda não conhece a Família Sistêmica, se atente aí. @Família Sistêmica no Instagram, no YouTube e também em todos os marketplaces do Brasil. E para você continuar nos acompanhando, o Prosa com a Família Sistêmica voltará em breve com novos assuntos que vão interagir também com você na sua rotina, no seu profissionalismo e, claro, com aquela contribuição que a Família Sistêmica deixa para todos vocês.